que nós observamos nos últimos meses, apesar de toda a alegria que representa termos um governo conservador como o de Jair Bolsonaro, são dificuldades imensas que esse mesmo governo tem enfrentado e desafios ainda a serem vencidos. O governo está indo para o seu 9º, 10º mês, a posse foi no início de janeiro, e nós já percebemos que o sistema, esse sistema da velha política, esse sistema da corrupção endêmica, do narcotráfico, das facções criminosas, ele se fecha para inviabilizar esse governo, utilizando agentes públicos, utilizando os órgãos de segurança, muitas vezes, órgãos judiciais, e é uma situação muito delicada. Eu acho que o governo vive um momento muito difícil, em vários aspectos. Nós temos, eu destaco 2 grandes pontos de resistência, que a gente tem sentido grandes dificuldades de penetração da mensagem conservadora e da proposta conservadora. Eu destaco o rearmamento da população civil, que caminha com muita dificuldade. Nós vimos o governo se perder em vários projetos, decretos. Foi ao Congresso um projeto, uma confusão legislativa imensa. Os atiradores profissionais enfrentando dificuldades terríveis. Nós percebemos um núcleo desarmamentista dentro das Forças Armadas, especialmente do Exército, que tem trazido uma burocracia quase infernal aos poucos brasileiros que possuem arma legalmente, projetos absurdos tramitando no Congresso. Então, para essa área do rearmamento, muita dificuldade. Observamos também grandes dificuldades na questão da educação. Nós estamos vendo as fundações internacionais assumirem o controle da educação do país, tanto na esfera do MEC, como no âmbito estadual ou municipal, e elas vêm com um pacote pronto, padrão Unesco, padrão Organização das Nações Unidas. Os estudos comprovam que esses projetos internacionalistas, padronizados, pasteurizados, são deletérios para a educação de um país. Pascal Bernardin, na sua obra Maquiavel Pedagogo, destaca que na França a decadência do ensino francês nos últimos 30, 40 anos foi visível, está documentado neste livro. Nós temos estudos feitos nos Estados Unidos também comprovando que lá também essa tentativa é até chamada de dano, que é o emburrecimento da população local. Esse ensino padronizado das fundações internacionais, ele inviabiliza a cultura local em vários aspectos, elimina essa influência da cultura local na educação, estabelece o critério de um cidadão da nova ordem mundial padronizado para o mundo, que é inviável. Isso é uma loucura, uma arrogância imensa, e nós não podemos sujeitar a isso. Mas infelizmente ainda, apesar do governo Bolsonaro, nós vemos uma dificuldade de avançar nesse campo. Então o caminho, primeiro, é mostrar ao governo, ter um canal de contato com o governo e que nós possamos demonstrar o que ainda precisa ser melhorado. E o governo tem que estar aberto a ouvir essas críticas, a ouvir esses comentários. O governo não pode se fechar numa esfera em que ele não sofre críticas. Todo governo tem que ser criticado. Isso é saudável para a democracia, é saudável, é uma ideia republicana importante que tem que ser preservada. Eu acho que o governo pode estabelecer pontos de contato com o movimento conservador. Nós temos, felizmente, hoje dezenas de movimentos pelo Brasil. Nós temos o pessoal, como disse anteriormente, do rearmamento muito bem organizado também, que tem falado, tem se feito presente. Na educação, nós temos profissionais brilhantes. Nós temos o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto simples de denúncia, de constatação de que a doutrinação existe nas universidades, nas escolas. É um projeto que tem que ser abraçado pelo governo Bolsonaro, e não está sendo, infelizmente. Criou-se agora um projeto chamado Escola para Todos, que no meu entendimento é um projeto ingênuo. É como se nós estivéssemos mandando ofício para os grupos criminosos, pedindo para que eles não delinquissem. Isso é muita ingenuidade. Acho difícil dali sair algo mais concreto, e acho desnecessário, porque nós temos Escola Sem Partido há muitos anos desenvolvido pelo professor Miguel Najib, que deve ser ouvido pelo governo. Por isso que eu disse, o governo tem que se abrir a novas influências, romper essa esfera em que ele fica protegido de críticas e permitir que essas críticas construtivas venham. Pessoas muito bem intencionadas têm feito sugestões importantes ao governo, precisam ser ouvidas com humildade, com atenção. Eu peço aos líderes do governo que deem atenção a esses movimentos, a esses segmentos, e no que tange ao nosso movimento Direita Goiás, nós vamos estar sempre compromissados com a verdade e com os valores conservadores. Essa é a nossa preocupação.
Nós não estamos vinculados a candidatos, a políticos. Nós temos tecido as críticas necessárias ao governo local, ao governo federal, e essas críticas são pertinentes e são para que as coisas melhorem. É claro que, como eu disse no início da minha exposição, nos alegra termos um governo conservador no Brasil, nos alegra os avanços já conquistados, reconhecemos, inclusive em evento recente aqui em Goiânia, muitos avanços do governo Bolsonaro, mas precisamos avançar mais, porque não podemos correr o risco do governo Bolsonaro ser um governo de transição apenas, um governo de transição para uma nova ordem mundial, anticristã, humanista, cientificista. Não basta avançar a pauta só econômica, a pauta moral, a pauta conservadora tem que avançar junto. Infelizmente, o governo está sequestrado pela pauta econômica, até chantageado por muitos agentes públicos, muitos organismos públicos, e o que é ruim a todos. O governo não pode ficar refém dessa pauta econômica, temos que avançar outras pautas, e essa é a grande reivindicação do Direita Goiás. Nós precisamos avançar a pauta conservadora. Entendemos as dificuldades, reconhecemos o esforço do Estado, do governo, mas temos que avançar essa pauta. Não podemos ficar sequestrados pela pauta econômica. Temos que avançar, porque se nós formos depender só da pauta econômica, nós não avançaremos. E, infelizmente, seremos um governo de transição para a nova ordem mundial.